Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônico e hoje eu vou dar outra dica do Proteus 8.9. Como você pode fazer trilhas para correntes elevadas. Olha, para entrar em contato com o Eletrônico é só utilizar o e-mail. O e-mail está aí, eletrônico@outlook.com.br. Olha que interessante, pessoal. Quando você vai fazer o desenho de uma placa de circuito impresso, para corrente baixa não tem problema, né? Então veja aqui, ó, quando passa uma linha de 5 volts, por exemplo, para a alimentação de uma bobina de um pequeno relé, você vai lá no Proteus, aumenta aqui a largura da trilha. Para sinais, você vê que a trilha é um pouquinho menor, né? A largura da trilha é menor, tá vendo? Então, tranquilo, isso aí todo mundo sabe fazer. O problema é o seguinte: quando você vai utilizar a placa de circuito impresso para ligar componentes por onde circula uma corrente muito maior do que o normal, então aí você teria que fazer as trilhas mais largas ou aumentar a espessura do cobre. Existem as duas possibilidades, pode fazer um ou outro ou ambos, né? Então imagine, por exemplo, uma trilha fina para um relé de estado sólido. Você fazer circular 5 amperes já não dá, né? Você teria que calcular qual que é o diâmetro adequado, a largura adequada para a trilha. Aqui por um outro relé, ó, por exemplo, um relé de 12 amperes, né? Mas se você vai passar 12 amperes numa trilha, também você tem que calcular qual que é a largura adequada para que a trilha suporte 12 amperes. Se você não faz isso, o que é que acontece? A trilha de cobre na placa de circuito impresso começa a aquecer e normalmente ela se derrete, abre, ou às vezes ela solta da placa, né, da fibra de vidro, por exemplo, onde está depositado o cobre da trilha. Bom, se você acompanha o canal do Eletrônico, você já viu o vídeo número 121, onde eu faço uma análise do circuito do Sonoff, aquele aparelhinho que você consegue ligar cargas através de um celular, por exemplo. Se você não viu esse vídeo, ó, clica aí nesse card que está aparecendo agora, vai dar uma olhadinha na análise do circuito do Sonoff. E nesse vídeo eu mostrei isso aqui, ó. Mostrei a parte onde vai o relé e você observa que a trilha aqui é mais larga, tá vendo? Tá vendo aqui que ela tem um desenho até meio diferente? Por que ela é mais larga aqui? Porque aqui é onde vai o relé e vai circular uma corrente maior por aqui, né? Muito bem. Se você está gostando do vídeo, olha, dá uma paradinha, dá aquele joinha, também aproveite e inscreva-se no canal do Eletrônico, isso ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeo. E para ficar por dentro de tudo que acontece no canal do Eletrônico e atualizado com as nossas informações aqui, é só ativar o sininho, tá ok? Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Muito bem, olha, para calcular a largura da trilha numa placa de circuito impresso, existem 1001 fórmulas aí que levam em consideração espessura, temperatura ambiente, etc, etc, etc. Porém, para facilitar a vida, tem um site que faz isso aí, não precisa instalar nada, é online. Tá vendo? Você insere os dados aqui de corrente, espessura da placa, e ele já vai te calcular qual que é a largura da trilha, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí? É muito fácil você olhar isso aí, ó. Olha aí o site, pessoal. Então, imagine aqui, ó, eu vou colocar uma corrente baixa, 1 ampere, né? Thickness, a espessura do cobre na placa. Normalmente, 90% das placas de circuito impresso, quando você vai encomendar, por exemplo, placas lá na China, eles perguntam qual que é a espessura do cobre. E a maioria das placas tem a espessura de 1 oz, tá? Essa medida aqui, oz. Às vezes, você pede com 2 oz. Quem pede placa com espessura de 2 oz, normalmente é para a placa de circuito impresso onde circula muita corrente, né? Mas não é necessário. Normalmente a gente pede sempre com uma espessura de 1 oz. E aí eu venho aqui, ó.
Temperatura ambiente, ó, ambiente e temperatura, 25 graus. Normalmente eu não mexo nisso. O comprimento do traço, então, por exemplo, imagine que eu vou fazer uma placa e o comprimento lá deu mais ou menos da trilha, né? O comprimento da trilha deu 50 milímetros. Então ele já vai me calcular aqui, ó, a largura requerida para a placa. Existem dois tipos, para a placa onde vai ficar a trilha interna, né, os layers internos, se for multilayer, ou a layer externo, somente dois layers, né, a parte de cima e de baixo da placa, expostas ao ar, que aí tem o fator também de dissipação de temperatura no ambiente, né? Então, olha, em milímetros, ó, seria 0,3 milímetros. No Proteus, por exemplo, se você usa o Proteus, ou a maioria dos softwares de desenho de escrito impresso, aparece ali, ó, em 1000, né? Mils é essa outra medida, 11,8 mils. Então tem lá no Proteus 15 mils, por exemplo. Já seria suficiente para circular 1 ampere numa placa com cobre de espessura de 1 oz e com duas faces só, né, exposta ao ar. 15 mil já ficaria uma boa margem de segurança. O problema, eu vou pôr aqui em milímetro, né, fica mais fácil para a gente entender aqui no Brasil em milímetro. O problema é quando começa a aumentar a corrente. Então eu vou pôr aqui 5 amperes. Bom, quando eu ponho 5 amperes, aí já começou opa, 5 amperes, aí já começa a ficar diferente a coisa. Ó, a largura já aumentou para 2,77 milímetros essa trilha. E se eu puser 10 amperes, pessoal? E ó, já ficou com 7,19 milímetros de largura. Então, às vezes, quando você tem relé na placa, às vezes um relé lá, vamos supor um relé de 20 amperes. Poxa, olha, a largura já ficou com 18,7 milímetros. Como é que eu desenho isso no Proteus, hein? É meio complicado, né? Muito bem. Então vamos para a bancada que eu vou mostrar como que você resolve esse problema no Proteus. Me acompanhe. Muito bem, turma. Olha, aqui no Proteus eu desenhei um circuitinho bem simples. Olha, 2 porta-fusíveis e um varistor entre as duas fases aqui. Simples. Então a tensão vai entrar por aqui uma fase, outra fase. Vai estar a proteção por 2 fusíveis, o varistor e sai para cá. Simples. Um circuito apenas para mostrar como fazer o desenho, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha como fica o layout. Eu tenho aqui o layout, vou desenhar a borda de uma placa, não vou me preocupar aqui com tamanho, desenho uma borda, eu vou desligar aqui essa parte desses pontinhos aí do grid, né, para ficar melhor. Então agora eu vou colocar aqui os componentes aqui em cima. Muito bem. Então os componentes aqui, eu vou girar aqui o porta-fusível. Deixa eu girar esse aqui também. Então vai ficar mais ou menos assim a placa. Ó. 2 porta-fusíveis. O varistor ali. Vamos dar uma alinhada nisso. Só isso aí. Muito simples. Tá. Você viu no esquema que quando a gente vai fazer um desenho desse, eu não coloquei aqui o terminal, tá vendo? Quando a gente vai fazer desenho de placa, que eu vou precisar de um terminal com um diâmetro muito grande, porque às vezes eu vou colocar um fio, por exemplo, imagina que eu vou ligar um transformador, um fio mais grosso, né? Então eu faço o seguinte, eu venho aqui no pad, pego um pad bem grande, por exemplo, um 200 M3, coloco aqui, ó. Põe outro aqui, né, as 2 fases entrando, 2 fases saindo. Ótimo. Então, deixa eu centralizar esse desenho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu só vou alinhar essas ilhas, que é entrada e saída, com um componente ali. Mesma coisa aqui embaixo. Deixa alinhado. Muito bem. Está muito bem aí. O circuito vai ser alimentado por aqui, passa pelo fusível e sai por aqui.
Como é que eu vou fazer isso? Se eu fizesse pelo modo normal, eu vou aqui pegar, ó, uma trilha, liguei aqui. Eu vou mudar a cor do fundo para melhorar a sua visualização. Espera aí. Vamos pôr aqui, acho que assim fica melhor. Tá, contraste, né? Então puxei uma trilha fininha, né? Você vai falar, não, mas você pode mudar o tamanho da trilha, a largura, né? Posso. O máximo aqui, T500. É, mais ou menos. Mas se você assistiu o vídeo que eu indiquei agora há pouco do Sonoff, você viu que a trilha não é retinha, né? Ele tenta ocupar a maior parte do espaço ali da placa, o espaço disponível. E desenhando uma trilha, você não consegue fazer aquele desenho com aquela forma geométrica. Você só faz linhas retas aí, né? Isso aqui são linhas retas. Não fica bem daquele jeito. Então, como é que a gente desenha igual desenharam lá no Sonoff, naquela trilha que eu mostrei o vídeo para vocês agora há pouco, no Proteus? Então, ó, é assim. Primeiro, que você está vendo que nessa ilha para o fusível e dessa outra ilha aqui para o fusível, desse lado do fusível, não tem uma ligação, né? Não tem um net. Bom, esse aqui é o fusível F1 do lado 1, terminal 1. Então, olha, eu chamei ele aqui de F1 e aqui F2, esses dois pontos, né? Eu nomeei aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro truque, botão direito do mouse nesse pad, Edit Properties, aí eu vou aqui, ó, Net, no F1, né? F1, aqui. Esse é o ponto F1. E eu vou pôr aqui como número 1. Olha, ele já criou o net aqui, ó. Legal, né? Não existia esse net aí. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Edit Properties, só que aqui agora, nesse de baixo, é o F2. Então, ó, net F2, eu vou pôr pino 1. Liguei. Ah, beleza, hein? Tá tranquilo. E vou fazer do lado de cá. Edit Property. Aqui eu chamei de F11, né? F11, vou pôr aqui um número qualquer aqui, F11. Olha, ele já ligou o net aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu chamei de F22. Vou pôr aqui o número do net 22. Tá ligado, ó. Essas 4 ilhas que não tinham uma ligação net já estão ligadas. Então, se eu fizer um auto router agora, ele vai conseguir ligar tudo isso daí, ó. Ligou. Em teoria tá tudo bem, né? É, parece. Mas não é bem isso que eu queria fazer, né? Eu queria trilhas largas com um formato geométrico que eu pudesse ocupar uma grande área aqui, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, já vou mostrar. Muito bem. Eu tirei todas as trilhas da placa, né, que eu tinha feito auto router, e não é isso que eu quero. Então, eu vou aqui, no menu aqui do lado, ó, tem Zone Mode. Clico aqui em Zone Mode, ponho aqui em Default, Trace Default Zone Mode, e aí eu vou começar a fazer um desenho legal, ó. Presta atenção. Vou colocar aqui o mouse aqui, ó, e vou puxar uma linha para cá. Vou desenhar mais ou menos com aquela forma geométrica do Sonoff. Aqui não vai ficar muito legal, vou até modificar isso aqui, porque desse jeito aqui vai ficar muito retinho, né? Então deixa eu fazer assim, ó. Dá uma certa inclinação aqui, ó. Deixa eu alinhar eles. Muito bem, aqui vai dar para você entender melhor. Então vou lá de novo, ó, no Zone Mode, Trace Default, e aí eu vou começar aqui, ó. Faço uma linha aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Uma linha, puxo para cá, venho para cá, paro aqui, opa. Não ficou retinho. Aqui, 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 aí eu venho até mais ou menos aqui.
Aí eu vou fazer aquela mesma área quadradinha. Vou fazendo uma forma geométrica meio esquisita aqui, mas é só título de demonstração. Quando eu terminei de fazer essa forma geométrica e fechei ela, você tem que ir até o ponto de início com o mouse e fechá-la, ele vai falar aqui net, né? Que net que é esse? Pode ser o net F1, é o que eu estou desenhando, né? E eu coloco aqui em normal. Pronto. Clica, sim, tá no top, né? Vou pôr no bottom isso, tá? Vou deixar na parte de baixo isso. E clique em OK. Olha que legal que ele desenhou. Ele desenhou uma trilha meio esquisitona, meio quadrada, né? A gente podia ter feito várias formas geométricas aí. Na de baixo eu vou fazer uma forma geométrica bem diferente. Mas o que eu quero que você preste atenção nesse momento, esse detalhe aqui, ó. De que adianta uma trilha tão larga quanto esta, se do pad para a trilha a ligação é feita por pontos bem fininhos, ó. São pontos bem fininhos, tem 4, né? 1, 2, fininho. A corrente vai passar por essa parte fininha? Não, eu não queria isso, né? Então como é que eu faço para resolver este problema? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Botão direito do mouse em cima dessa trilha, trilha larga que nós desenhamos, né? Edit Property. E aí você vem aqui, ó, e tira aqui, ó, Relieve Pins. Desmarca isso, só. E clique em OK. Olha o que ele fez. Ele então encheu toda a área que está em torno do pad. Agora eu criei então uma trilha com um formato geométrico diferenciado, larga, tanto quanto eu quiser, e eu vou mostrar aqui embaixo que ela pode ser de qualquer formato. Então eu vou aqui de novo, ó, Zone Mode, aí eu começo aqui de novo, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Venho aqui. Agora vou fazer bem diferente, ó. Venho aqui. E aí eu fecho finalmente, então, essa forma geométrica. E aí ele me pergunta que net é. Esse net é o F2, né? Eu quero ele no lado de baixo. Boundary e Relief, eu sempre deixo Default e Relief, tá? E não esqueça de... eu ponho aqui como normal. E não esqueça de desmarcar Relieve Pins. Para ele circundar todo aquele pad lá. Pronto. Olha que forma geométrica interessante, né? É aquilo que você viu lá no Sonoff. Aquela ligação do relé, que eles fizeram aquele desenho lá na placa, foi feito desse jeito. E você pode terminar de fazer o desenho da sua placa para correntes elevadas dessa maneira. Vamos olhar o 3D, como é que ficou? Olha aqui o 3D. Né? Tem então aqueles dois terminais de diâmetro bem largo, né? bem grande, para fio de bitola grande, né? Uma corrente alta. E aqui embaixo, olha como é que ficou a placa. Deixa eu mudar a cor aqui também. Agora já dá para ver, né? Ó, a placa de circuito impresso, os dois fusíveis, o varistor, só que não é uma trilha comum. É uma trilha com formato geométrico diferente, que tem uma largura grande o suficiente para transportar aquela corrente toda. Aí você vai me perguntar, mas eu calculei naquele software, naquele site lá que você indicou a largura. Como é que eu vou saber a largura aqui? Para saber a largura aqui, você vem aqui, ó, no modo dimensão, né, Dimension Mode, certifique-se que esteja em milímetro, né, métrico, porque você vai ter a ideia em milímetro, e aí eu vou medir, por exemplo, a distância daqui, aqui. Então tem 11 milímetros. Aí você vai falar, não, mas eu queria modificar. É possível? Sim. Você pode clicar aqui na borda e
modificar, por exemplo, a posição dela, ou a gente pode mexer na forma geométrica dela. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui agora. Ó. Olha lá. Agora ficou bem maior, né? Agora está com 14 milímetros e meio de largura esse pedaço aí. Ou aguenta já uma corrente bem maior, né? Então é desse jeito aí, pessoal, que você faz as trilhas. Nem vamos chamar de trilha, né? A gente chama de zona de cobre, né? Zone mode, né? Para correntes elevadas, principalmente para ligar relé, às vezes o relé de estado sólido, ou relé mecânico mesmo, ou alguma outra situação que tenha que passar muita corrente pela placa. Uma outra maneira é você fazer isso dos dois lados da placa, certo? E depois costurar esse pedaço. Você não sabe como é que faz a costura? Olha, para costurar esse pedaço da placa aí, dá uma olhadinha nesse card aqui, ó, clica no card, está aparecendo um vídeo aí. Eu ensinei a fazer costura da placa entre as duas faces no Proteus, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é só. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.